Olá, no vídeo de hoje nós vamos melhorar este texto aqui. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura do texto. Houve avanços na saúde e isso fez os médicos melhorarem muito a cura de doenças que antes as pessoas achavam que eram incuráveis. Portanto, há uma maior expectativa de vida, que, hoje em dia, é em torno de 75 anos no Brasil. Bom, e como que nós podemos melhorar este texto? Primeiramente, nós temos aí a presença do verbo haver. O verbo haver é bom assim, no sentido de conferir uma impessoalidade ao texto. Nós não sabemos aí quem é o agente da ação nessa frase em específica, né? Houve avanços, não dá para saber quem promoveu os avanços. Isso é bom, mas por outro lado, o verbo haver deixa a leitura um pouco truncada. E o conector e está deixando também a leitura muito truncada. Então, há essa conexão entre as orações, só que a leitura fica muito truncada, né? Não está ruim, mas pode melhorar. E outra coisa também, que a presença do isso, ela deixa um ar muito informal para o texto. Então, é bom evitar a presença de pronomes como isso, esse, né? Em algumas situações deixa muito informal. Então, nós podemos aí, por exemplo, já matar dois coelhos com uma cajadada só. Usar aí a construção com os avanços, né, fazendo aí conectar, né, a oração antecedente com a posterior de uma maneira mais fluida. Então, nós tiramos aí o verbo haver, o conector e também aquele pronome isso que deixou extremamente informal. Então, deixa a leitura mais fluida e mais formal também. Com os avanços na saúde, os médicos melhoraram muito a cura de doenças. Então, ficou já bem melhor, mas tem muitas coisas ainda a arrumar. Por exemplo, na saúde. Essa construção aí tá muito informal, né? Falar apenas na saúde. É melhor, para dar mais formalidade, especificar o que exatamente da saúde, né? No caso aí, trata-se da área do campo da saúde. Então, vamos colocar isso para deixar mais formal e mais especificado. Com os avanços na área da saúde, os médicos melhoraram muito a cura de doenças. Bom, outra questão também, melhoraram muito a cura de doenças. Esse melhoraram muito pode ser, ironicamente, melhorado. Então, nós podemos colocar aí uma construção mais enriquecedora, como alcançaram melhorias significativas. Temos aí, né, uma escolha vocabular mais rica, né, que valoriza mais o texto e passa uma maior formalidade. Mas ainda tem uma coisa que pode ser melhorado nisso tudo. A presença de os médicos, né? A presença de os médicos está indicando aí o agente dessa oração, né? Os médicos alcançaram melhorias significativas. Os agentes são os médicos. Aí não é interessante expor o agente, é bom deixar impessoal. Isso porque além da impessoalidade dar um ar mais formal, nessa situação específica nem é adequado especificar os médicos. Porque não foram só os médicos que alcançaram melhorias significativas na área da saúde. Outros profissionais da área da saúde também o fizeram. Então, aí não é nem adequado usar, né, o agente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar esse agente. E como nós podemos fazer isso? Mudando a construção da frase. Então, nós temos aí a frase que nós queremos alterar. Os médicos alcançaram melhorias significativas. Temos aí os médicos como sujeito. O alcançar com o verbo transitivo direto e o objeto direto do verbo é melhorias significativas. Aí nós temos o sujeito equivalente ao agente, isto é, o sujeito é o agente, é o que pratica a ação. Então nós temos aí uma construção que na voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação, no caso a ação de alcançar melhorias significativas. Só que podemos escrever isso de uma outra forma. Em orações com verbo transitivo direto, nós podemos passar para a voz passiva. Na voz passiva nós vamos ter então, melhorias significativas foram alcançadas pelos médicos. Aqui nós temos melhorias significativas como sujeito paciente, foram alcançadas aí o verbo transitivo direto, só que agora em forma de locução verbal, e o agente da passiva é pelos médicos. Então nós temos aí o sujeito paciente diferente do agente, ou seja, o sujeito aí não pratica ação, mas recebe. E o agente da passiva, como o próprio nome diz, é o que vai praticar a ação. E nós temos aí uma voz passiva analítica. E na voz passiva analítica nós temos essa construção mais longa e o agente da passiva pode estar expresso, como nós vemos aí, ou oculto,
como melhorias significativas foram alcançadas. Poderíamos escrever apenas isso. Só que quando há o verbo transitivo direto na oração, ele possibilita ainda um outro tipo de construção. Isso mesmo, a construção na voz passiva sintética. Então a oração fica assim: alcançaram-se melhorias significativas. Então aqui nós temos o verbo transitivo direto, mais a partícula apassivadora se e o sujeito paciente, melhorias significativas. Então, como nós podemos ver, a voz passiva sintética, como o próprio nome diz, ela é mais enxuta, não é uma construção tão longa e o agente da passiva vai estar sempre oculto. E outra coisa importante é que o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Então, o sujeito aí está no plural, melhorias significativas, logo o verbo também passa para o plural, alcançaram-se. Seguindo aí a regra de que o verbo concorda com o sujeito. Trata-se de um sujeito paciente, mas é sujeito da mesma forma. Então, a regra de que o verbo concorda com o sujeito deve ser mantida. Então, temos aí alcançaram-se melhorias significativas, que é a construção que nós vamos utilizar no texto. Então, temos aí alcançaram-se melhorias significativas para a cura de doenças. Bom, seguindo aí, para a cura de doenças, né? A construção não está ruim, né? Essa expressão aí para a cura de doenças. Mas nós podemos melhorá-la. Nós podemos especificar aí melhor. Podemos falar de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Então, nós especificamos aí as diferentes formas de avanços, ao invés de simplesmente falar cura de doenças, o que enriquece bastante o texto. Outra questão aí é a presença do conector que. Ele acaba fazendo aí esse link entre a oração precedente, alcançaram-se melhorias significativas com relação a doenças, e a posterior, doenças que as pessoas achavam que eram incuráveis. Ele faz essa conexão, não há problema nenhum em usar o que, só que a questão é, a gente acaba usando muito o que. Nós temos o que aí, temos o que logo depois e o que mais adiante um pouquinho também. Isso considerando apenas esse trechinho pequeno. Imagine outros ques que você não vai usar na sua redação, não é mesmo? Então é por isso que sempre que possível, suprimir o que para evitar repetição demais. Mas logo nós vamos tratar disso. Antes, temos aí essa construção, as pessoas achavam. Primeiro, achar não é um termo muito bom, acaba deixando o tom um pouco informal demais. Então vamos substituir por considerar. As pessoas consideravam. Mas ainda assim nós temos a presença aí do agente. Antes as pessoas consideravam. E a presença do agente aí não é muito interessante, acaba deixando informal demais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ocultá-lo. E aqui nós temos, então, as pessoas consideravam as doenças, Temos aí a voz ativa, a presença aí do sujeito, as pessoas, verbo transitivo direto consideravam, e as doenças como objeto direto do verbo. E nós temos aí o sujeito equivalente ao agente, isto é, o sujeito é o agente, é o que pratica a ação, e é por isso que trata-se de uma construção na voz ativa. Só que nós sabemos muito bem que quando há o verbo transitivo direto na oração, viabiliza aí a construção de outro tipo de voz, que é a voz passiva, como nós já vimos. Então, nós vamos passar a ter aí a oração da seguinte forma: as doenças eram consideradas alguma coisa pelas pessoas. Nós temos aí as doenças como sujeito paciente, o verbo transitivo direto, agora na forma de locução verbal, eram consideradas, e pelas pessoas é o agente da passiva. E como nós sabemos, na voz passiva, o sujeito paciente não pratica a ação. Quem pratica é o agente da passiva. E aí nós temos a voz passiva analítica, o agente está aí expresso, mas poderia não estar, poderíamos apenas escrever as doenças eram consideradas. E essa é a construção que nós vamos usar nesse caso aqui. Então, nós temos aí doenças que antes eram consideradas incuráveis. Já melhorou bastante, mas podemos melhorar ainda mais. E essa construção aí, que antes eram, será que a gente não pode melhorar? Bom, o advérbio antes, ele é um tanto que informal. Existe uma versão muito mais formal dele, que é anteriormente. Os advérbios que terminam em mente costumam, via de regra, eles dão esse tom mais formal. Então, procure usar mais essas versões alongadas aí dos advérbios. Então, nós temos aí agora essas duas construções, alcançaram-se melhorias significativas e doenças consideradas incuráveis, conectadas aí com o auxílio do advérbio anteriormente.
deixando aí a leitura muito mais fluida, além, né, de ter aí esse ar mais formal. Bom, passando para a outra parte do trecho, nós temos aí novamente o verbo haver. E sim, nada de errado com esse verbo, mas, que nem a gente já falou, ele deixa a leitura um pouco truncada. Então, se a gente puder substituir por algo que deixe a leitura mais fluida, melhor. Então, vamos fazer isso. Mas primeiro, vamos transformar essa oração aí em uma oração com sujeito. Temos aí, isso resulta em uma maior expectativa de vida. Obviamente, não é a construção que a gente quer, porque a presença do isso aí não é interessante, deixa o texto muito informal. Então, vamos melhorar isso aí. Bom, então nós temos isso resulta em uma maior expectativa de vida, né? Nós temos aí o sujeito isso, resulta como verbo transitivo indireto, preposição em e o objeto indireto do verbo. E nós temos aí um verbo transitivo indireto por causa da preposição, né? Tem uma preposição aí conectando o verbo ao seu objeto. Então, trata-se de um verbo transitivo indireto e não mais direto, como nos casos que a gente viu anteriormente. E isso vai fazer muita diferença, porque as construções que contêm verbo transitivo indireto não vão para a voz passiva. Mas ao invés disso, a gente pode indeterminar o sujeito, transformando em uma frase com sujeito indeterminado. E é o que vamos fazer para tornar essa frase aí impessoal. Então, nós temos aí, resulta sim uma maior expectativa de vida. Embora pareça aí uma construção, né, similar à da voz passiva sintética, não trata-se de voz passiva sintética, tá? Trata-se de uma frase com sujeito indeterminado. Então, nós temos aí o verbo transitivo indireto resultar, com o índice de indeterminação do sujeito se. Nós temos a presença da preposição em e o objeto indireto, uma maior expectativa de vida. Então, nós temos aí uma frase com sujeito indeterminado, logo não há concordância entre verbo e sujeito, pelo simples fato de que o sujeito vai estar indeterminado. Logo, o verbo vai permanecer no singular. Então, nós temos aí resulta-se no singular. Vai sempre estar aí no singular, porque não tem sujeito para concordar. Então, resulta-se em uma maior expectativa de vida. É a construção que nós vamos utilizar aí no nosso texto. Então, nós temos aí, portanto, resulta-se em uma maior expectativa de vida. Já melhorou bastante, não é mesmo? Então, agora nós temos uma oração impessoal, não tem agente expresso, o que deixa um tom mais formal. Mas agora vamos arrumar mais alguns detalhes para deixar esse trecho ainda melhor. A presença do portanto ali no começo da frase não é tão interessante, ela acaba quebrando um pouco a fluidez da leitura. Então, é mais interessante deixar para depois do verbo. Resulta-se, portanto, em uma maior expectativa de vida. Essa construção por si só já está ótima. Só que, atenção, muitas vezes a gente usa conectores conclusivos mais de uma vez. Isso pode ser um tanto que desgastante para o leitor. Então, se você for usar algum outro conector conclusivo na sua oração, e é mais interessante deixar isso mais para o final, obviamente, então é interessante, se possível, substituir por uma outra construção, que não deixa tão caracterizada aí esse ar conclusivo, né, dos conectores, né, que já são característicos, né, para isso. Então, nós podemos aí, ao invés de portanto, utilizar com isso. Resulta-se com isso em uma maior expectativa de vida. Passa aí essa ideia, né, de conclusão, de consequência, mas de um jeito não tão característico, né, que não cansa tanto o leitor, caso haja ali outros conectores conclusivos, como portanto, por conseguinte, consequentemente, por aí vai. Bom, outra questão aí é a expressão hoje em dia, que é uma construção adverbial um tanto que informal, mas existe aí um advérbio correspondente muito mais formal, que é atualmente, que nem a gente já falou. Esses advérbios terminados em mente costumam dar esse tom mais formal. Então, use-os quando for adequado. E uma última coisa que a gente pode melhorar é substituir esse verbo ser aí. No caso, está na forma conjugada é em torno de 75 anos. Essa forma nesse caso aí, está deixando a construção com um tom muito informal, né? E acaba se tornando uma construção muito pobre também.
Então, é melhor substituir, nesse caso aí, o verbo por outro. Podemos utilizar, por exemplo, o verbo girar. Então, atualmente gira em torno de 75 anos. A construção assim fica um pouco mais rica e, obviamente, confere um tom mais formal ao texto. O texto então ficou da seguinte forma: com os avanços na área da saúde, alcançaram-se melhorias significativas na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças anteriormente consideradas incuráveis. Resulta-se, com isso, em uma maior expectativa de vida, que atualmente gira em torno de 75 anos no Brasil. E é assim que ficou o nosso texto. Bem melhor, não é? E aqui está o antes e o depois para vocês compararem. E agora vamos retomar alguns pontos importantes que vimos. Nós trabalhamos a impessoalização textual por meio do uso de conectores de frases, procurando não evidenciar um agente, como com avanço, com isso. E lembrando que priorizamos aí o uso de conectores que possibilitam uma leitura de frase mais fluida. E é por isso que evitamos, o verbo haver, conectores como e, em algumas situações, que acaba deixando o texto muito truncado. Então, evitar nessas situações. Procurar sempre deixar o texto com a leitura mais fluida. Também evitar repetições de conectores que a gente já costuma usar bastante, como que, portanto, para não ficar uma leitura muito cansativa. Usar a voz passiva para conferir aí essa impessoalização quando for adequado. Então, usamos aí as construções alcançaram-se melhorias, que é a voz passiva sintética, doenças consideradas incuráveis, que é a voz passiva analítica com o agente oculto. E também usamos aí da indeterminação do sujeito, como na construção resulta-se em. E é importante aí saber diferenciar a voz passiva sintética da frase com sujeito indeterminado. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Na voz passiva sintética, nós temos a presença de verbos como o verbo transitivo direto. No caso ali, usamos uma construção com o verbo alcançar, que é um verbo transitivo direto. Então, há concordância do verbo e do sujeito. Então, alcançaram-se melhorias. O verbo alcançar vai concordar com o sujeito melhorias, obedecendo-se à regra de que o verbo concorda com o sujeito. Já a frase com sujeito indeterminado, ela é feita com construções que contêm verbos como o verbo transitivo indireto. No caso, aí, usamos uma construção com o verbo resultar, que é um verbo transitivo indireto. E como o sujeito encontra-se indeterminado nesse tipo de construção, o verbo vai permanecer no singular pelo simples fato de que não há sujeito ali para concordar, já que o sujeito está indeterminado. Então, resulta-se em, por exemplo, vai permanecer aí no singular. E é isso por hoje. Gostou? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir nosso material de estudos pelo link na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos!